Fala galera, voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula de forças intermoleculares. A gente vai falar agora na segunda força intermolecular que a gente tem, que é uma força que ocorre em moléculas polares, que é a força dipolo-dipolo permanente, que a galera normalmente não chama de dipolo-dipolo permanente, por preguiça, chama apenas de dipolo-dipolo. Então aqui, no nosso primeiro slide, a gente explica o que acontece com as moléculas do tipo dipolo-dipolo. Efetivamente, as moléculas do tipo dipolo-dipolo, elas já têm uma polaridade natural, ou seja, existe uma diferença de eletronegatividade entre essas moléculas, tá? Então, existe uma diferença de eletronegatividade entre essas moléculas, a gente pode citar, por exemplo, aqui, a molécula do ácido clorídrico. Quando a gente pega, por exemplo, o HCl, a gente tem o hidrogênio e o cloro formando entre si uma ligação covalente. E essa ligação covalente, ela tem uma polaridade por conta dos valores de eletronegatividade, galera. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1, estou colocando aqui para vocês, e a eletronegatividade do cloro é 3. Como o cloro é um elemento mais eletronegativo, o hidrogênio acaba ficando parcialmente carregado positivamente, enquanto o cloro fica carregado negativamente. E assim sempre será. O elemento mais eletronegativo fica carregado negativamente, e o elemento menos eletronegativo fica carregado positivamente. Imagina que essa molécula aqui, do HCl, ela está simplesmente localizada aqui, assim. Se uma molécula do HCl encontrar outra molécula do HCl, como eles têm polaridades, o polo positivo de uma das moléculas, vou botar aqui, o polo positivo de uma das moléculas vai acabar interagindo com o polo positivo da outra, beleza? Então, elas vão criar uma interação entre as moléculas, por isso que a gente chama de forças intermoleculares, ou atrações intermoleculares, que naturalmente vão acontecer porque as moléculas isoladamente já possuem polos. Então, o segundo tipo de força, e essa é a segunda força mais fraca, a força dipolo-dipolo ou dipolo-dipolo permanente, ela acontece exclusivamente através de atração de uma carga negativa de uma molécula por uma carga positiva de outra. Beleza? Existe uma atração entre elas. E essa atração entre as duas vai fazer com que as moléculas coexistam no estado físico que a gente chama de líquido. Eu tenho um outro desenho aqui para mostrar a vocês. Embora esse cara aqui seja um gás, o H2S, chamado de sulfeto de hidrogênio, que prova que a interação do tipo dipolo-dipolo, ela, embora mais forte do que a anterior, do que a dipolo-dipolo induzido, ela ainda assim é uma interação bem fraca. Então, por exemplo, aqui o hidrogênio tem uma eletronegatividade de 2,1 e o enxofre de 2,8. Essa eletronegatividade do enxofre faz com que o enxofre fique negativo. Vou colocar aqui para você não se perder. A eletronegatividade aqui é 2,8 e a eletronegatividade aqui é 2,1. E aí muita gente me pergunta assim, Légora, da onde você está tirando esses números? Esses números, naturalmente, são da tabela periódica. A gente só precisa tomar cuidado porque nem todas as provas dão tabela periódica para a gente, por exemplo, no Enem. Então, é importante que a gente saiba, por exemplo, que nas moléculas em que o hidrogênio aparece ligado a um elemento do grupo 6, do grupo 5, do grupo 7, o hidrogênio fica carregado positivamente e esse elemento desses grupos, 5, 6 e 7, ele acaba ficando carregado negativamente. Então, o polo negativo dessa molécula se atrai ao polo positivo dessa outra molécula aqui. Beleza? E aí a atração entre os dois faz com que você tenha uma força do tipo dipolo-dipolo permanente. E aí as moléculas vão se atraindo, essa daqui vai atrair a outra,
e vai embora. Tudo bem? Então aqui eu tenho um desenho que melhor exemplifica isso. Ó. Ah lá. E aqui tem, nem precisava ter desenhado lá, mas eu acabei desenhando a molécula do HCl, ah lá, que é assim, e ela acaba ficando desse jeito aqui, carregada negativamente próxima do cloro e carregada positivamente próxima do hidrogênio. Imagina que você tenha várias moléculas de HCl aqui, ó. E as moléculas de HCl, elas vão se unindo através de uma polaridade que só é capaz de existir porque você tem uma comparação entre moléculas polares. Então, essa molécula polar, essa é uma outra molécula polar, essa é uma outra polar, e olha lá, as moléculas elas vão se unindo, sempre o polo positivo se unindo ao polo negativo. Então, quando a gente fala de ligações interatômicas, eu vou até criar um slide aqui no meio desse daqui, ó. Eu vou duplicar esse slide, vou apagar tudo que está aqui, tudo, absolutamente tudo que está aqui, ó, para dizer para você o seguinte: as duas forças que nós estudamos até agora, a gente precisa entender que a força de polo, que a gente usa também o termo permanente, ela é mais forte do que a força que a gente estudou no vídeo anterior, que é a força de polo induzido. Beleza? Ou forças de Van der Waals, ou as dispersões de London. Beleza? Então a gente tem que ter essa ideia, que uma força ela é mais forte do que a outra. E aí eu posso criar aqui alguns exemplos de comparação. E aí, nesses exemplos de comparação, eu vou colocar aqui em negrito, o primeiro exemplo de comparação é exatamente quando a gente tenta comparar duas moléculas nesse sentido. Por exemplo, eu vou botar aqui uma molécula conhecidamente polar, que é a molécula, sei lá, do HBr, ou seja, do ácido bromídrico. E eu vou fazer uma comparação com uma molécula, por exemplo, do gás oxigênio, o O2. Cara, quando eu comparo essas duas moléculas, eu vou dizer para você que o HBr tem maior ebulição, enquanto o O2 naturalmente tem menor ebulição. E se eu pedir uma justificativa para o HBr ter maior ebulição e o O2 ter menor ebulição, você vai justificar desse jeito aqui, galera. O HBr ele tem maior ebulição porque a força que atua nele é uma força do tipo dipolo permanente. Isso acontece porque o HBr ele tem uma polaridade, ele tem uma ligeira polaridade. O hidrogênio fica positivo, a gente já tinha feito isso daqui, ó, e o bromo fica negativo. Enquanto aqui, a molécula do gás oxigênio, essa molécula aqui, ó, ela tem uma força mais fraca, e essa força mais fraca, que é a força de Van der Waals, reflete no ponto de ebulição, que é o menor. Então, esse seria o primeiro exemplo. Agora, eu posso ter uma comparação aqui, por exemplo, dentro de duas substâncias que façam de polos permanentes. Por exemplo, uma molécula orgânica, que é uma molécula do éter. Ó. Esse cara aqui é um éter. Olha lá, vou colocar aqui, ó, CH3. Atende pelo nome de metoximetano. Desse jeito. E se eu pegar uma outra molécula, por exemplo, ó, vou pegar um aldeído. Olha lá, um aldeído de 2 carbonos que atende pelo nome de etanal. Se eu perguntar para vocês, galera, entre esses dois, qual tem maior ponto de ebulição, eu não vou poder justificar exatamente como eu fiz aqui em cima. Sabe por que eu não vou poder justificar? Porque os dois possuem força de polo permanente.
Ou seja, como aqui a força é a mesma, ela não vai poder ser um diferencial, igual foi aqui em cima. Aqui o que definiu a parada para o HBr ter maior ebulição foi a força. A força dele é mais forte do que a do O2. Aqui eu não vou poder fazer isso porque esses caras são polares. Lembra que a molécula do metóximetano ela não pode ficar retinha assim não, ela tem que ficar tortinha assim. Deixa eu ver se eu consigo achar uma estrutura de Lewis aqui, ó. Metoximetano. Polaridade, ó. Vamos ver se eu acho aqui no Google Imagens. Ah lá, ó. Ela não pode ficar retinha porque o oxigênio tem um par eletrônico. Ah lá, do jeito que está aqui, ela está retinha, né? Mas ela não pode ser desenhada desse jeito, não. Ela tem que ser desenhada assim, ó, na forma angular. E aí, na forma angular, é nítido que ela acaba tendo polaridade. Então, para a gente poder justificar que a molécula do metoximetano, e é a molécula do metoximetano, vou fazer uma setinha aqui, essa molécula aqui, essa molécula aqui, ela tem maior temperatura de ebulição exatamente pelo fato, ela tem maior temperatura de ebulição exatamente pelo fato dela ter maior massa molar. Ou seja, a força é a mesma. Quando a gente tem forças iguais, o que define o ponto de ebulição é a massa. Então, recapitulando, o que eu fiz aqui em cima? Nesse pedaço aqui, ó, entre essas duas substâncias, o que definiu qual delas tem maior ebulição foi a força. Então, no HBr, a força mais forte tem maior ebulição. Agora, nesse pedaço aqui, ó, quem definiu para a gente não foi a força. Por quê? Porque tanto a molécula do metoximetano quanto a molécula do etanol são moléculas polares. E por serem moléculas polares, as duas têm a mesma força, que são de polo permanente. Aí, quando as duas têm a mesma força, eu vou para a massa. E aí, o metoximetano, quando eu calculo a massa dele ali, ele tem alguns gramas a mais do que o etanol. Beleza? Então, ó, só para a gente poder calcular aqui, ó, a massa molar desse cara, os 2 carbonos dão 24, 6 hidrogênios, são 46 gramas. Se eu calculo a massa molar desse cara aqui, por exemplo, o cara de baixo, que é o etanol, ele tem uma massa molar menor. Massa molar menor. E a massa molar dele menor, que eu estou falando para vocês, é 24, 28, 28 mais 16. Ah lá. 28 mais 16, 44 gramas. Então, esse cara aqui, por ter menor massa molar, consequentemente, ele tem menor ponto de ebulição. Tranquilo? Beleza? Então, a gente encerra aqui o segundo caso de força, a força dipolo permanente, que é a força que tem rigorosamente nas moléculas que são polares. Tranquilo? Então, a parte 2 está encerrada aqui. A gente vai voltar nela lá nos exercícios. De boa? Vamos que vamos.